Olá, amigo do São Felipe FM, site JC Repórter. Estamos aqui com o professor Zé Carlos, coordenador da PLB aqui do nosso município. E vai estar falando um pouco conosco aí sobre essa questão desse tema que voltou aí à tona durante essa semana agora, né, que é o volta às aulas. Como é que tem a PLB, né? Tem assimilado tudo isso. Como é que tem sido também o posicionamento da PLB, né? Bom dia, professor. Bom dia, JC. Bom dia, amigos que acompanham aqui a São Felipe FM, o site JC cobrindo aí os diversos eventos do município, levando notícia de primeira qualidade para todas as pessoas. Então, esse é um tema muito relevante para a sociedade, né, de modo geral, não só para os estudantes, mas para toda a comunidade escolar. Nós, professores, também estamos envolvidos nesse processo e é um momento ainda muito delicado, né? É desafiador, porque é um novo que está tentando se reorganizar dentro do processo da pandemia. E a gente tem discutido bastante aí com as entidades, com a sociedade civil também, nas oportunidades do Conselho Municipal de Educação. E a PLB sempre esteve na dianteira dessa discussão, compreendendo, né, que há toda uma dificuldade de retorno das aulas no formato presencial, e o formato remoto tem tido as suas dificuldades, as suas limitações. Mas, compreendendo que a PLB defende primeiro a vida, né? A vida, ela não tem preço, a vida, ela é algo que você não recupera caso haja uma perda de alguma vida, como muitas vidas se foram, né? São mais de 500 mil vidas, próximas de se aproximar a 550 mil vidas perdidas por conta do coronavírus, e a PLB sempre caminhou nessa direção. Preservar vida, reposição de aula se faz, reposição de conhecimento se faz. Vai levar um tempo? Vai. Tem um prejuízo? Tem. Mas o prejuízo maior são aquelas pessoas que estão, né, padecendo nos hospitais, no leito, muitas famílias que foram realmente desestruturadas por conta do coronavírus, em função de perder seus entes queridos, que foram muitas pessoas. E a PLB, primeiramente, ela atuou nessa preservação da vida, buscando protocolos de segurança, um ensino que pudesse, pelo menos, minimizar os efeitos aí causados pela pandemia, que ninguém tem culpa, a gente não vai culpar ninguém nesse momento por conta da aula estar dessa forma. Infelizmente, o Brasil, a gente pode culpar de modo geral as políticas, principalmente que foram traçadas, né, de 2020 para cá, para o controle da pandemia, o negacionismo, né, as políticas incoerentes, as ações incoerentes que foram implementadas, mas não só as ações governamentais tiveram sua parcela de culpa, como também a própria população, em muitos momentos, uma parte dela, né, Zé Carlos? JC, não fez o papel de casa, não fez o papel da proteção, da prevenção, e a gente está vendo aí, no caso de São Felipe, por exemplo, os números elevadíssimos, no patamar acima de 100 casos ativos há mais de um mês, isso é muito preocupante, né? Enquanto outras regiões do país têm tido uma redução, e aqui a gente tem tido esse aumento. Mas o que eu quero reforçar, que a PLB ela não é contra, logicamente, estar em sala de aula, até porque nós estamos trabalhando. Isso é preciso ser dito, que nós estamos trabalhando. E trabalhando muito mais, porque o ensino remoto, para nós professores, é um trabalho dobrado. Porque é uma dificuldade muito grande, que você tenta, de toda forma, chegar até os alunos, os estudantes, minimamente, da forma possível, mas o trabalho para a gente é muito maior, né? Fazer esse ensino remoto, considerando que nós não temos um aparato adequado para desenvolver o ensino remoto. Então, as limitações são muito grandes, e principalmente assim que as aulas são desenvolvidas aqui em São Felipe, principalmente, através do WhatsApp. Você tem uma limitação muito grande de interação com os estudantes. Então, nosso trabalho redobra, né? As atividades são encaminhadas via online, através dos grupos de WhatsApp, do e-mail, e na hora de nós fazermos essas análises das atividades, uma correção, é muito mais complexo, é muito mais trabalhoso. Então, assim, aí eu aproveito, já um assunto vai puxando o outro, né? A PLB ela não é contra as aulas presenciais nunca, ela é contra neste momento, né? Primeiro, assim, tem que compreender que a pandemia está aí. A vacina não chegou para todos, chegou com atraso, né? Está se deslanchando agora, mas esse processo de vacinação deveria ter acontecido muito antes. E não adianta só vacinar os professores, vacinar os profissionais da educação. E os estudantes que não receberam nenhuma dose, né? Nós ainda, nossa categoria, Zé Carlos, ainda não recebeu a segunda dose. Só, por exemplo, eu posso citar a rede estadual, que só 2 professores receberam a segunda dose.
A maioria recebeu a primeira dose. E tem professor que não recebeu a primeira dose ainda, porque aqui parou em 30 anos. Né? Então, é uma realidade que a gente precisa repensar de uma forma, fazer uma reflexão sobre isso e tirar essa ideia de que o professor não quer trabalhar. Muito pelo contrário, nós estamos trabalhando, porque eu prefiro trabalhar em sala de aula. É muito menos desgastante. Às vezes as pessoas pensam, está trabalhando online é mais fácil porque está de casa. Não é verdade. O trabalho é dobrado, porque você tem que, você, além da aula, do tipo de aula, você tem que buscar várias estratégias que possam minimizar e facilitar, na verdade, essa interação com o estudante, que é muito limitada. Então, a PLB tem essa posição. No momento, ela é contra, ela se coloca contra o retorno presencial, principalmente porque os professores ainda não receberam, quase todos não receberam ainda a segunda dose. E ao receber a segunda dose, ainda precisa de um período, né, de 15 dias, uma janela aí das questões imunológicas, para ter uma segurança melhor. O que significa dizer também que mesmo com a segunda dose, ninguém está livre, porque muitas pessoas aí já tomaram a segunda dose e tiveram a reinfecção. Então não é um caso de dizer que está todo mundo livre, não. É necessário manter os cuidados, manter toda a prevenção, mas pelo menos com a segunda dose, os efeitos já diminuem. E a gente precisa também pensar nos estudantes. Ou seja, esses estudantes aglomerados, né? Ainda que venha 50% da turma, digamos assim, no primeiro momento, vai ter, porque a relação é diferente, né? São adolescentes, crianças que normalmente não têm uma concepção amadurecida do que é prevenção, né? E eles estão todos, de certa forma, ausentes da escola, e esse retorno vai ter o contato vai ser muito próximo, isso é uma preocupação. E falando em São Felipe, especialmente no município, a gente está vivendo um momento de um número elevado dos casos. Não houve um recrudescimento, não houve uma diminuição para ficar abaixo de 100 casos. Já visto que no mês de junho, início de junho, a gente chegou a ter 30 casos ativos, 40 casos ativos, de repente explodiu, né? E a gente está ali naquele par, se estabilizou acima de 120, 130, e isso, no momento, a PLB entende que não é adequado, não é seguro o retorno das aulas. Se bem que a rede municipal, Zé Carlos, ela tem tido assim, uma outra política mais dialogada, digamos assim, né? E aí a gente até agradece ao secretário de Educação, que tem tido assim, uma postura bastante consciente, né? O prefeito também, nesse contexto, ele tem tido assim, um diálogo bastante maduro com os segmentos, tanto é que tem acontecido uma série de reuniões com a Secretaria de Saúde, Educação, Conselho Municipal de Educação, os sindicatos, né, para a gente discutir essa temática. O que a gente está propondo neste momento é fazer uma requalificação do processo, como melhorar esse ensino remoto, né, na rede municipal e também na rede estadual. Mas o município já apresentou ontem, inclusive, numa reunião, um protocolo, né, os termos de segurança para o ensino, para o retorno, mas esse retorno não vai se dar agora, ele vai se dar de uma forma mais escalonada, de uma forma mais segura, no momento que o município tiver as condições mais adequadas possíveis para ter segurança para todo mundo. Então, esse é o nosso olhar neste momento. A PLB, mais uma vez, ela se coloca contra o retorno dessa forma, né? Em relação à rede estadual, a gente não concorda com a posição do governador de voltar dessa forma, porque nem todas as escolas têm têm uma condição estrutural de retorno. São Felipe, felizmente a gente está saindo de uma reforma, né, da unidade escolar a um preparo melhor. Porém, além disso, né, você tem outros aspectos que precisam ser levados em consideração. A questão da imunização, né, segunda dose, os estudantes que não foram ainda imunizados. O ambiente escolar, normalmente, tende a ter um contato muito mais dinâmico por conta dos adolescentes. Os adultos, você tem uma outra maneira de estar controlando essas relações, mas a gente está aí, né, na luta, na verdade, na tentativa de que o governo do Estado ele adie um pouco mais esse retorno presencial para que a gente volte com todos em segurança, até porque o professor volta para a sala de aula, observa o cenário complexo.
As pessoas já estão vivendo fora da sala de aula um momento complicado das questões psicológicas, né? Muitas pessoas aí, não só professores, mas a população de modo geral, sofrendo os impactos e os efeitos, né, do ponto de vista emocional. Imagine essa relação com a escola, o medo, né, que vai ser evidente. Então, acho que a gente precisa amadurecer mais um pouco esse retorno. Por isso, a PLB de São Felipe, ela convocou uma reunião com os profissionais de educação da rede estadual para amanhã às 10 horas, né? Nós vamos fazer uma reunião para estar discutindo, porque a PLB estadual, ela já se colocou, né, contra o retorno neste momento. Não é que a PLB está dizendo que os professores não querem trabalhar. E isso aí é um discurso que o governador até colocou, e algumas pessoas colocam, como se nós não estivéssemos trabalhando. Nós estamos trabalhando muito mais do que antes. Nossa carga horária foi ampliada. Nós estamos trabalhando de segunda a sábado. Por exemplo, você hoje tem dia que a gente entra na sala de aula às 7h10 e sai às 12 horas. Entra às 1 da tarde e sai às 6 da tarde, às 10 para as 6. Em seguida, a gente começa às 6h40. Então, houve um aumento da carga horária. Antes eram 45 minutos de aula, no máximo 50. Hoje você tem no mínimo 55 minutos e o tempo se estendeu bastante. É uma forma de compensar o ano passado. E isso aí a gente precisa estar analisando também na hora de falar. Porque, por exemplo, assim, eu estou dando minha aula normal. Eu dou minha aula normal dentro do processo remoto. É fácil para mim? Não é. Pior ainda para os estudantes, principalmente porque não tem acesso às tecnologias, à internet, né? E a gente sabe que essa política de valorizar a educação não é só pensar no retorno, não é só pensar no ensino remoto, é pensar como se fazer essa educação. E os governantes tiveram tempo suficiente para pensar em tecnologias que pudessem assistir, né, aos alunos, no sentido de que eles tivessem um melhor manejo com as tecnologias, acesso à internet. E a gente viu aí recentemente que o Congresso aprovou, né, o fornecimento de internet gratuita para os estudantes, né, com chip, mas o governo federal, infelizmente, vetou. Ou seja, e quando o Congresso derrubou o veto, o presidente entrou com ação no STF para não obrigar. Então, assim, quando a gente pensa que vai avançar, o retrocesso acontece. Então, a gente precisa estar refletindo sobre isso. Não pode jogar a culpa no professor, né? Essa questão da pandemia que está aí, a forma como ficou, como está, não é o professor culpado disso. A gente não vai ficar achando que o professor não quer trabalhar. Eu, por exemplo, hoje pela manhã já dei aula, de manhã cedo, né? Aí meu horário um pouco diferente, porque eu dou aula todas as noites, eu dou o meu horário fechado, né? Meus horários são mais à noite, mas eu dou meus horários. Ontem eu dei aula até 10h10 da noite. Então não pode dizer que o professor não está trabalhando. Agora, infelizmente, as limitações existem. Nós não temos um sistema preparado para o ensino remoto. E houve possibilidade. Então, assim, quando o governo do estado vem dessa forma, sem discutir, inclusive, com os municípios, né, que houve essa decisão quase que unilateral, a gente faz uma crítica aqui ao governador, a forma como ele coloca, precisa repensar isso. Você não pode fazer a educação sem observar os parceiros, né? A gente tem 90% dos municípios, Carlos, hoje não tem condições de retornar com aula presencial para oferecer transporte público, por exemplo. Não existe. São Felipe não tem licitação pronta ainda para o transporte escolar para este ano, porque venceu a licitação, precisa refazer, então não tem como oferecer transporte público com segurança para atender os alunos da rede estadual. Então isso vai ser um problema, né? Ou seja, mais uma vez a segregação vai estar presente. Aqueles que têm dificuldade de acesso estarão impedidos de estar na sala de aula. Então o que a gente espera? Que aguarde um pouco mais, né? Até o cenário dar uma melhorada, principalmente aqui em São Felipe. Nós já estamos prestes a tomar a segunda dose. Isso aí já é um reforço, né, que dá uma segurança melhor. Você já chegou até aqui. Se o ensino está acontecendo de forma remota, ainda que não seja aquilo que espera, por que não aguardar mais um mês para o retorno? Essa é a nossa posição. E aí a gente volta lá atrás, porque se o governo do estado passou 2020 todo. A Secretaria Estadual de Educação não propôs efetivamente uma política de educação para 2020. E olha que tinha condições de ter o ensino remoto, apesar de que inicialmente a PLB ela achava que não deveria ter o ensino remoto, né? Por conta de outras questões que tem em torno disso. Mas o governo do estado, juntamente com a Secretaria de Educação, poderia ter pensado no retorno das aulas remotas desde 2020. Até porque
Os professores efetivos do Estado fizeram curso em 2018 justamente para trabalhar nessa área da tecnologia, né? Com as ferramentas do Google, que tem várias ferramentas que facilitam, né? Para trabalhar o ensino remoto, o ensino online, era para complementar o ensino, então poderia ter usado essa ferramenta, que o Estado tem um convênio, né? Com o Google. Então, todos os professores, todos os estudantes têm um e-mail institucional, que é o Enova, é um programa do governo do Estado, por sinal, eu até parabenizo o governo do Estado por essa iniciativa, mas não se efetivou em 2020. Aí, quando o ensino remoto retorna agora em 2021 dessa forma, não tão bem articulada, e agora o retorno presencial de qualquer jeito, está todo mundo sem saber como vai ser. Então, como vai ser carga horária, como vai ser isso, como vai ser aquilo. Então, eu acho que a educação não se faz dessa forma. Eu acho que a gente aprimora o que está aí, aguarda as coisas minimizarem mais o cenário para o retorno. Então, nossa preocupação nesse momento é com segurança não só dos professores, dos funcionários, mas de toda a população. Então, de repente, o pai de aluno não vai querer seu filho da escola neste momento, onde o São Felipe está com um número elevadíssimo, né? Porque essas crianças em contato, ainda que elas sofram menos impacto em relação aos efeitos da Covid, mas ela pode levar o vírus para casa. Infelizmente, também vale tensionar isso, hoje, o número de adolescentes e jovens, adultos jovens, que estão adoecendo é um número grande. Você observa aí nos noticiários que as UTIs têm um número muito maior de pessoas, né, que estão acometidas aí por doenças, complicações por conta do Covid. Então, tudo isso tem que ser pensado. O que nós queremos primeiro, preservar a vida, uma segurança para todos, e que a educação está acontecendo não nos moldes que nós desejamos, sabemos das dificuldades, mas eu acho que já se esperou até aqui, espera mais um pouco até o retorno. E aí, lembrando que em 2020 nada foi feito do Estado. E de uma hora para outra tem que se fazer assim, tudo de forma aligeirada. Então, nesse sentido, eu critico, né, a postura da Secretaria de Educação Estadual, em tempo que teço aqui, assim, um elogio à forma como o município está conduzindo neste momento, compreendendo que não é a hora do retorno, mas buscando alternativas para melhorar o processo, né? Reunindo o conselho, ouvindo o comitê gestor, né, de governança, para essas questões do retorno às aulas presenciais, dialogando com a Secretaria de Saúde, que inclusive mandou um ofício com um relatório sobre a realidade pandêmica, do contexto pandêmico no município, e constantemente ouvindo o Conselho de Educação. Inclusive o Conselho não deliberou unanimemente pelo não retorno agora. O momento não é de retorno de aula presencial, o momento é de melhorar o que está aí. Como se fazer um ensino remoto de melhor qualidade, até enquanto retorna às aulas. Então, Zé Carlos, é isso que a PLB tem a dizer. Nós estamos aqui à disposição. Nós estamos trabalhando. Às vezes, assim, possa ser que seja um trabalho não visto por todos, mas nós estamos, inclusive, trabalhando com os nossos materiais. Nós utilizamos nosso celular, nossa internet, nossa energia, né? Os reparos que advêm por conta desse fluxo de informação que carrega o celular não aguenta. Então, os professores mesmo que estão arcando aí com a manutenção dos equipamentos. Então, isso ninguém fala. Ninguém recebeu um tablet, ninguém recebeu internet para trabalhar, mas nem por isso deixamos de trabalhar. Eu montei uma sala com os meus recursos. Então, assim, eu comprei um computador, eu uso meu celular pessoal, que trava bastante, mas para dar aula a partir deles. Eu utilizo, né, todas as ferramentas minhas para trabalhar. Então, o Estado não está me pagando pelos os instrumentos de trabalho que deveria ser a obrigação dele. E nem tão, se os professores não receberam, muito menos os estudantes, né? Eu acho que essa política de assistir aos estudantes com equipamentos que garantissem um ensino remoto de forma democrática era o caminho. Isso não ocorreu, certo? Então, assim, a minha crítica vai para todas as esferas nesse sentido. O governo federal não houve uma política coordenada de educação, né? E aí a gente fica assim, até revoltado com o ministro da Educação, que apareceu agora, né? Assim, para dar... o retorno é urgente. Sim, volta de forma urgente. Cadê a estrutura montada para esse retorno? Qual foi o programa? Qual foi a coordenação dada? Não houve os secretários municipais de educação que estão na ponta. E aí tem que retornar de qualquer jeito. Gente, a realidade da escola pública não é a mesma realidade da escola particular.
né? E nem todas as escolas particulares têm a mesma estrutura de determinadas escolas particulares. Então, se você tem escolas particulares, tem toda uma estrutura montada. O aluno assiste a aula presencial com toda a segurança, o professor tem microfone, tem toda uma estrutura que ele faz a aula, e ao mesmo tempo essa aula é passada ao vivo para os estudantes, e eles acompanham de casa. Mas, infelizmente, na escola pública não é assim. A realidade é outra. Os nossos estudantes não têm acesso à internet, e os que têm acesso limitado. E por conta disso, estamos trabalhando com o WhatsApp, que não era a nossa intenção. Nós temos o Classroom, né, que é o Google Sala de Aula, o Estado tem, e que não pode ser aproveitado porque, assim, a gente tentou. Quando tenta, os alunos falam assim, professor, não consigo, meu celular não dá para baixar esse programa, a gente não consegue acompanhar. Apenas a gente grava alguns áudios, envia material, prepara material para enviar nos grupos, né, para eles acompanharem, mas, assim, não consegue fazer uma interação melhor. O aluno, porque, assim, fosse o Google Meet, por exemplo, que o Estado tem um convênio, gente, seria muito melhor essa interação. E aí, Zé Carlos, é isso do momento, né? Amanhã a gente vai estar fazendo essa reunião na rede estadual. O município, a gente tem dialogado constantemente. Até o momento, a gente não tem atropelado as coisas. A gente tem ouvido, dado sugestão, né? Que é o secretário, né, o Cássio, ele tem assim, sido bastante comprometido com esse processo e preocupado, toda a sua equipe. Claro que a gente esperava também que o município tivesse uma condição melhor para o ensino remoto, né? Que pudesse oferecer equipamentos para os professores, para os estudantes, mas, infelizmente, a nossa realidade, principalmente os municípios, eles não conseguem, né, avançar tanto nesse ponto. Mas estamos aí esperançosos que as coisas possam diminuir no sentido do avanço da Covid, né? Os efeitos negativos já foram provocados, a gente precisa mitigar esses efeitos a partir de agora e vamos ver como as políticas públicas de educação vão surgir de forma que possam dar um melhor ensino para os nossos estudantes, uma melhor estrutura de trabalho, né, para que a gente possa fazer o melhor. Porque a escola pública ela é importante para o nosso país e os estudantes precisam de ensino público de qualidade. Professores preparados nós temos, né? Os melhores professores estão na escola pública. Sabe por que estão na escola pública? Porque todos eles os professores passam por um concurso público concorrido. E que muitos professores de redes privadas não conseguem passar na rede estadual. Isso eu falo porque eu já acompanhei muitos casos, né? Não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, mas eu tenho formação, inclusive, às vezes, melhor que muitos professores da rede privada. Mas o que acontece, às vezes, você tem uma relação diferente de cobrança, de participação dos pais, de estrutura. Então, a gente precisa pensar nisso. A educação se faz com estrutura de qualidade também. Não basta ter cadeiras, sala e professor. Preciso ter outros elementos, principalmente nesse momento, né, dessa relação tecnológica aí, que deveria ser mais acessível para todos. A gente ainda não caminhou de uma forma mais adequada para fazer um ensino de qualidade. Se nós estivéssemos uma estrutura melhor, o ensino remoto também seria melhor. Se o governo federal, dialogando aí com os governos estaduais, com os secretários estaduais de educação, os governos municipais, né, os prefeitos e secretários, eu tenho certeza que haveria uma política pública de educação para o ensino remoto de qualidade. Mas não houve isso, porque infelizmente, apesar dos avanços da educação, e aí eu falo sem nenhum medo, principalmente a partir do Fundeb, a partir do presidente Lula, né, que pensou na educação mais democrática, ampliou o financiamento, ainda é insuficiente. E a maioria, eu defendo a educação, mas na hora de investir na educação, não investe. Sabe por quê, Zé Carlos? Educação não dá um retorno imediato para o governo. Não é uma arrecadação imediata. Então, às vezes, tem esse pensamento ainda limitado, né, tacanho, que a gente precisa mudar. A educação é base. Mas a educação precisa de investimento, precisa de valorização. Não é só valorizar o salário dos professores, mas é valorizar o profissional, é valorizar os profissionais de modo geral, é pensar nos estudantes, aqueles que estão lá numa região que tem um acesso difícil. Não é só pensar, tem que estar na escola, assim, mas quais são as condições que são oferecidas a ele. E nesse momento da pandemia ficou escancarada aí essa desigualdade tão grande, essas dificuldades tão
tão contundentes que estão expostas para todos, e o país está passando vergonha no mundo porque não apresentou uma política educacional para este momento eficaz. E aí minha crítica é muito direta, né? O MEC se ausentou deste trabalho, desse papel de coordenar, de fazer uma coordenação nacional, que é papel dele, se articular com os estados e municípios, né? As outras esferas também, tanto estado quanto município, eu acho que não evoluiu tanto quanto deveriam evoluir, ficaram também, né, esperando algo vindo lá do Ministério da Educação, e a gente está nesse cenário, e não adianta culpar o professor está trabalhando, o professor não se furtou de trabalhar, mesmo não tendo equipamento dado, oferecido pelo Estado, mas nós estamos trabalhando com nossa internet, com nosso celular, com nosso computador. E quem duvidar disso, vai à casa do professor, converse com ele, como é que está sendo o teu processo de trabalho? Vai na minha casa que eu te mostro logo que foi o que eu montei, que eu investi para ter uma possibilidade de ensino remoto. Então a PLB, assim, ela compreende todos os problemas, mas ela disse que o retorno agora não é momento, Zé Carlos, porque lá atrás, quando eram 40 casos, o governo do estado disse como voltar à aula, se 40 pessoas estão morrendo por dia, é uma sala de aula. Quer dizer que agora, com acima de 70 pessoas morrendo por dia, 80 pessoas morrendo ainda por dia, o retorno tem que ser de qualquer jeito. Então a gente discorda dessa posição, acho que precisa dialogar mais com os secretários de educação dos municípios. O governador foi muito unilateral, na minha opinião, certo? E eu faço essa crítica com muita tranquilidade. Todo mundo sabe que eu sou do PT, né? Que eu sou filiado ao PT, mas o fato de ser filiado ao PT, eu não posso me ausentar de fazer uma crítica nesse ponto. Até porque a educação, para mim, ela é superior a partido. A educação, para mim, é superior à paixão política. A educação, para mim, é superior ao governo de estado, a prefeito, a secretário. Eu acho que a educação, ela é base, eu sempre defendi isso, e a gente tem que fazer isso com muita seriedade. E não pode colocar o professor como culpado neste processo, porque na hora que o ensino remoto foi imposto, mesmo com essas condições adversas, nós estamos fazendo. Se nem todos fazem de forma adequada, a gente lamenta, que tem professor, infelizmente, que não faz o seu papel como deveria ser. Mas eu vejo que a maioria faz porque acompanho, né? É desafiador, é. Mas a gente primeiro priorizou, enquanto entidade sindical, a vida das pessoas. Então não adianta expor de qualquer jeito só para que tenha um retorno. É preciso requalificar neste momento o ensino remoto. Já que veio até aqui, até agora, a gente espera mais um mês, pelo menos, para a gente ter um outro cenário, né? Se organizar melhor, as prefeituras possam se organizar melhor quanto aos equipamentos de transporte, né? E aí, essa é a visão que nós temos. Então, eu ia nem me alongar muito nessa fala, Zé Carlos, mas às vezes até como um desabafo, assim, que a gente fica aqui ouvindo de um lado e de outro, e às vezes a população não tem acesso também ao lado, né, dos trabalhadores. Muitas pessoas ouvem o que as mídias passam. O governador vai na rede e coloca que o professor não quer trabalhar. Não é verdade. Os professores estão trabalhando. Eu tenho certeza que os pais de alunos que são comprometidos com a educação dos seus filhos têm visto, mesmo nesse momento de dificuldade, os filhos recebendo aula. Então, a gente está muito tranquilo em relação a isso. Agora, o que a gente não está tranquilo é com o retorno de qualquer jeito neste momento, que não é seguro, na nossa avaliação, né, na avaliação de alguns especialistas, do jeito como foi feito. A gente precisa aguardar um pouco mais. A segunda dose já vem no final do mês, né? Para a maioria dos professores. A gente espera que para o dia 10 de outubro, de agosto, todos os professores estejam imunizados. Mas não é só imunizar os professores. Você tem que pensar também nos alunos, nos estudantes. Então, são cidadãos de direitos também, não só os professores. Porque não adianta se ancorar no... o professor tem que estar imunizado. E os estudantes? Como é que essa vacina vai chegar? Quais são os efeitos? E essa variante que está chegando aí, como é que vai ser esse efeito, né, no país? Porque assim, você abre a escola agora, de qualquer jeito. Tem que ter segurança. Tem escola, Zé Carlos, que não tem nem pia para lavar a mão. Não é o caso de São Felipe. A escola de São Felipe passou por uma reforma agora. Mas tem escola aí. Eu tenho acompanhado nos grupos, né, que eu faço parte da PLB, e eu vejo os relatos. Tem escolas que estão em condições e muitas escolas não estão. Então, é muito lindo falar que está tudo preparado. É mentira. Nem todas as escolas estão preparadas. É mentira. Nem todas as escolas têm professores para atender os alunos. Então, vão ter... Porque não tem professor para todas as disciplinas. Eu falo isso para o São Felipe. Veja a quantidade de contratos. Veja a quantidade de reda que tem aí no Colégio Estadual São Felipe.
Compare a quantidade de efetivos e a quantidade de contratos e veja quantas disciplinas estão sem professores neste momento. Aí o aluno vai para a escola, vai ficar sem aula, porque assim, enquanto ele está sem aula naquele professor, daquela disciplina, no ensino remoto é uma coisa. Outra coisa, esse aluno está na escola, com a ausência de professor, vai se aglomerar. Então, isso tem que ser pensado. Eu não estou falando de nenhuma mentira aqui, né? Quem quiser comprovar, vai às escolas. Você não tem professores para todas as disciplinas. E nem tem todos os professores efetivos. Muitos são contratados. Claro, ótimo que esses contratados vão desempenhar um papel igualmente desempenham os professores efetivos, porque são professores formados, com a formação adequada dentro da área. Sabe, Zé Carlos? Não estou criticando o fato de ser contratados. Não é isso. Mas a minha crítica vai para aquelas disciplinas que estão sem professor. Então, são esses detalhes que precisam ser colocados. Porque é bonito, o governo do Estado, eu convoquei professores agora, convoquei coordenadores, mas convoca numa quantidade X que não supra a necessidade. Então, isso tem que ser pensado. Né? Então, o sindicato não é contra o retorno das aulas presenciais, claro que almeja isso no momento seguro, no momento que te possa ter tranquilidade, desenvolver um trabalho melhor, na segurança de todos, né? Porque o estudante ele tem uma relação não só na escola, é na comunidade, é na sua casa. E aí, ataca principalmente assim, o retorno tem que vir porque o aluno está passando fome. Gente, cadê as políticas sociais nesse momento? Né? A distribuição tem que acontecer. Eu sei que o governo do Estado fez, né? Deu bolsa, tem ajudado muito. Essa parte eu parabenizo. Eu acho que assim, a gente faz a crítica de um lado, mas a gente tem que fazer o reconhecimento de outro. Eu não vou aqui dizer que o governo do Estado ele errou no processo. Eu acho que ele mais acertou, né? Eu acho que o Rui Costa ele mais acertou. Mas, neste momento, faltou um pouco de diálogo com os prefeitos, com a categoria, no sentido de perceber que nem todas as escolas estão preparadas e nem todos os lugares têm um cenário favorável para o retorno. Mas aí eu volto. Reconhecer o Bolsa Presença, né? Incentivando alunos que têm algumas necessidades, que possam estar sendo monitores, receber um valor por isso, muito importante. Né? O cartão para pudesse comprar alimentação, beleza. Então a Bahia fez esse papel nesse sentido. Mas em relação ao retorno, em relação ao ensino remoto, é que eu estou tecendo críticas mais contundentes, digamos. Mas eu não quero aqui também dizer que o governo do Estado errou em todo. Não, de forma nenhuma. Eu acho que durante o processo da pandemia, e aí eu tenho que reforçar, porque para Zé Carlos só está criticando o governo, não é criticando. Eu estou criticando em relação ao retorno nesse momento. Assim como eu critico que no ano passado não existiu uma política de retorno ao ensino remoto em 2020. Então deixou muito passar. Claro que talvez tenha pensado assim, a pandemia vai terminar logo e a gente vai conseguir retornar. Mas já que ela aumentou em 2021, então você tem que repensar, tem que rever. Né? E é isso, Zé Carlos, assim, eu quero dizer às pessoas que nós estamos nessa articulação não para ser contra o retorno das aulas, por ser contra. A gente é contra neste momento. Porque a gente quer segurança não só dos professores, dos trabalhadores de educação, mas principalmente dos estudantes da família. Né? A gente precisa ouvir também essas pessoas. Será que o retorno, só pelo retorno, vai surtir um efeito positivo neste momento? Tem que pensar nisso. E não adianta dizer assim, se o meu aluno não voltar para a sala de aula, eu tiro a bolsa que recebe. Eu acho isso muito mesquinho neste momento, sabe? E, mais uma vez, reforço, os professores estão trabalhando, inclusive mais, que nós temos aula de segunda a sábado. A carga horária aumentou. Isso, assim, às vezes a gente fica chateado com essas colocações, porque passa a ideia para a comunidade, para as pessoas, que os professores não querem trabalhar. Muito pelo contrário, nós estamos trabalhando nas limitações, com os nossos aparelhos. O Estado não deu nenhum suporte. A gente não recebe nenhum suporte, a gente recebe o salário da gente, normal, como se tivesse aula presencial. Mas era dever do Estado garantir as ferramentas necessárias para o trabalho e bem como garantir as ferramentas de acesso ao ensino remoto aos estudantes. Isso não aconteceu. Né? E aí é isso, Zé Carlos, eu agradeço pelo momento. Amanhã eu quero estar na rádio fazendo um debate, eu espero que as pessoas possam participar, colocar, né? Aqui a gente sabe que muitos pais são favoráveis ao retorno, outros não, cada um tem seus motivos, né?
mas a gente precisa estar debatendo sobre isso e nos colocamos à disposição. A PLB está sempre à disposição para ouvir as críticas, as sugestões, assim como nós fazemos. Nós apresentamos as sugestões, discutimos com as redes de ensino, que é o nosso papel, defender as políticas de educação, né? Defender a luta do trabalhador da educação, que é nosso papel. Nós somos sindicatos, e nosso papel é defender os trabalhadores, mas também, como sindicato, defender uma educação de qualidade, né? Não existe uma educação que valorize o profissional em detrimento dos estudantes. Você tem que ter, caminhando lado a lado, tem que dar oportunidade, dar as ferramentas necessárias, valorizar, perceber o momento certo no caso da pandemia, de retorno e dialogar com as peculiaridades de cada lugar, né? Isso aqui eu acho que todo mundo vai compreender, sabe que São Felipe passa por um momento crítico. Inclusive tem um decreto que na minha opinião, não deveria passar por cima desse decreto, que assegura, ou seja, que impõe medidas restritivas, né? Sem o retorno de aulas presenciais, e o Estado não pode passar como um trator por cima dos municípios, precisa dialogar, e a minha crítica vai nisso, né? A gente precisa fazer um trabalho com as redes integradas, dialogando, porque assim a gente cresce mais. Então, Decala, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Quem quiser, né, colocar sugestão amanhã, eu quero ouvir sugestões, as críticas, né, sobre esse processo, o que é que as pessoas pensam. Eu vou fazer o possível para estar no horário no meio-dia, né, Decala? Começa, né, um programa do meio-dia, um programa de grande audiência, a gente vai poder estar conversando, e as pessoas que quiserem, eu vou estar assim, um tempo bem alongado para fazer esse debate. Vou convidar alguns colegas também que queiram participar por telefone, porque eu acho que a gente evitar aglomeração nesse momento é importante. Eu já convidei, tem uns professores que têm uma luta bastante coesa, né, nessa questão de educação de Cruz das Almas. Até falei, se eles quisessem entrar por telefone, a gente vai, se você permitir, a gente vai abrir espaço, né, para outros professores também. E é isso, Zé Carlos, a gente está aí, né, à disposição, pedindo a Deus que esse cenário passe logo, que logo a gente esteja na sala de aula com segurança, né, fazendo aquilo que a gente sabe fazer, que é dar aula, ensinar os nossos estudantes e oferecer um ensino de qualidade para a nossa população. A participação aqui do professor Zé Carlos, né, coordenador da PLB aqui do nosso município, trazendo essa explanação a respeito aí, né, desse tema atual nosso aí, que é o processo de volta às aulas, né? Não só aqui no nosso município, mas em toda a rede, né? E amanhã, a partir do meio-dia, esse compromisso marcado com você que está nos acompanhando através do YouTube e aqui também da rádio nesse momento, né? Mas você continua ligado conosco e trazendo sua participação através do nosso WhatsApp, também através do YouTube, né? Nós disponibilizando também aí a nossa transmissão ao vivo pelo YouTube e outras plataformas também que podemos estar aí disponibilizando para ter também sua participação, sua colaboração também nesse processo. A todos vocês, muito obrigado, viu?